Pronto, pessoal. Boa noite a todos, né? Estão me ouvindo bem? Sim, A gente vai iniciar nossa aula hoje. Eu já mandei para vocês um vídeo explicando sobre os antidepressivos. É um artigo também bem atualizado, de 2000. E agora eu vou propriamente explicar para vocês, né? Como funcionam esses fármacos, o que é a depressão em si, como acontece o mecanismo de ação, né, desses fármacos no nosso organismo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, bora lá, né? Quanto à natureza da depressão, né? A depressão, ela é definida como distúrbios do humor. Nós temos a depressão grave, que é aquela psicótica, onde ela vai ser acompanhada, né? O paciente, ele vai apresentar, além de distúrbios do humor, alucinações, delírios, tá bom? E distúrbios também heterogêneos, que é associado a outras condições psiquiátricas, incluindo ansiedade, distúrbios alimentares e dependência de fármacos. Então, a gente vai ver que a depressão, como alguns acham, né, hoje é uma das principais doenças, conhecida como doença do século, que não é besteira, né? A gente vai ver que está ocorrendo a destruição de alguns neurotransmissores do cérebro dos pacientes. Então, por isso que eles apresentam, né, alguns sonolência, vontade de realizar atividades tidas como normais, né, que ele já realizava de costume, tá certo? Então, a gente vai ver que os principais neurotransmissores atingidos, né, a pessoa é diagnosticada com depressão quando está ocorrendo, principalmente a destruição da noradrenalina, né, e da serotonina, tá bom? Então, a depressão ela é caracterizada principalmente pela destruição dos neurotransmissores do nosso sistema nervoso central. Especificamente e principalmente está acontecendo a destruição da serotonina e da noradrenalina, né, que são hormônios produzidos, né, no nosso organismo. Então, como nós sabemos, a serotonina é conhecida também como hormônio da felicidade, né? E ela é responsável por regular o ritmo cardíaco, por controlar o nosso sono, por manter o nosso apetite, né, estabilizado. Por isso que algumas pessoas, né, quando estão com crises depressivas, costumeiramente aumentam o peso, tá certo? E ocorre também a mudança de humor. Então, a serotonina, ela é sintetizada pelos neurônios serotoninérgicos. Então, quando ouvirem falar que um paciente ele está acometido com depressão, né, está ocorrendo a diminuição da produção de serotonina e de noradrenalina, principalmente, tá certo? Então, nós temos a depressão unipolar e a depressão bipolar. Tem alguém pedindo para entrar? Acho que tem. A depressão unipolar também é conhecida popularmente como transtorno depressivo maior. Ela não está relacionada com causas familiares, certo? Então, cerca de 75% dos pacientes, eles apresentam esse tipo de depressão. Ela está associada claramente aos eventos estressantes da vida. Quem sabe me dizer qual é o hormônio produzido em crises de estresse? Já ouviram falar? eu não, nunca ouvi falar. Como eu já falei para vocês, né, o hormônio produzido, né, que quando nós estamos apresentando crises de felicidade, é qual? Que eu acabei de falar para vocês? Quem lembra? Serotonina? Serotonina. E existe também um hormônio que é produzido, né, quando nós estamos apresentando crises de estresse. Eu vou falar para vocês, eu estou só botando aqui no silencioso, que é o cortisol, tá certo? O cortisol, ele está, a sua produção no nosso organismo, ela está relacionada a essas questões de crises
de estresse na nossa vida. Então, nós temos a depressão unipolar, né, que ela não é relacionada a causas familiares, ela está associada aos eventos de estresse. Então, quando a pessoa está estressada, ela também vai apresentar elevados níveis hormonais de cortisol, tá bom? E é acompanhada de sintomas de ansiedade e agitação. Já na depressão bipolar, o que é que nós vamos ter? Ela tem uma grande tendência hereditária. Se alguém tem na família, provavelmente, né, as outras pessoas têm a chance também de desenvolver essa patologia. E nós temos também as crises de mania, né, onde a pessoa ela vai ter a sensação de humor e autoestima bastante elevada. Então, essas pessoas são até comparadas com reis, rainhas, por conta dessa sensação de superioridade, de humor muito elevado, de autoestima também. Então, os episódios depressivos, eles caracterizam por, né, quando a gente começa a perceber que uma pessoa está apresentando um humor triste, costumeiramente uma preocupação pessimista, diminuição do interesse pelas atividades normais do dia a dia, redução, né, na capacidade mental e na capacidade de concentração, né, pessoas depressivas, elas não conseguem se concentrar com facilidade, pode ter insônia ou aumento do sono, né, dependendo do caso, perda ou ganho significativo de peso em consequência de alterações nos padrões alimentares e também, né, na questão de deixar de praticar as atividades costumeiramente do dia a dia. Então, a pessoa ela pode ter ou insônia, ou aumento de sono, ou perda, ou aumento de peso. A agitação ou retardo psicomotor, acho que tem gente aqui pedindo para entrar, está essa questão de atividades psicomotoras está relacionada à nossa locomoção. Aceitar aqui. Sentimentos de culpa, né? Qualquer coisa a pessoa está se culpando e se sente inútil também. Diminuição da energia e da libido, que a libido é a questão do apetite sexual, né? Do desejo sexual. E a pessoa pode apresentar também ideias de suicídios. Então, esses são os principais sintomas, esses são os principais sintomas de pessoas, né, que nós podemos caracterizá-las com crises depressivas. Então, existe a teoria, né, das monoamnésica, que é a teoria das monoaminooxidases da depressão. Então, Schilder, eu nunca sei dizer esse nome, Schilder Kraut, em 1965, né, ele começa a falar sobre a depressão, onde ela envolve o comprometimento na neurotransmissão monoaminésica, né? Enquanto a mania, nós já vimos que a pessoa ela pode estar caracterizada com a Professora, depressão maior. para aceitar ela. Vou aceitar agora. Depressão maior, depressão menor ou apresentar crises de mania. O que são essas crises de mania que eu acabei de falar para vocês? Quem lembra? Mania de ser rei, né? De autoestima, Superioridade elevada, superioridade, certo? isso. Então, ocorre também um déficit na função, né? Nessa teoria das monoaminas, teoria monoaminérgica, ocorre um déficit na função ou na quantidade de monoaminas, né? Então, como eu já falei para vocês, a serotonina e a noradrenalina são os principais hormônios, né, atingidos diretamente quando uma pessoa ela apresenta crises depressivas. Então, nós temos também, né, noradrenalina e norepinefrina, que é a mesma coisa, tá certo? Então, o hormônio da noradrenalina, ele também pode ser chamado de norepinefrina, que quando ele é abreviado, é por essa sigla NE, tá bom? 5-HT é quando eu me refiro à serotonina, e NE, noradrenalina, que também é chamada, conhecida por norepinefrina. Então, o aumento na neurotransmissão de serotonina e noradrenalina pode melhorar ou reverter a depressão. Então, basicamente... Professor, a Nora também ela serve para pessoas que estão tendo infarto, né? Para reanimar. Justamente para aumentar essa quantidade de hormônios,
né, Isso. desses neurotransmissores no organismo. Então, ó, a gente vai ver que os medicamentos utilizados para pessoas no tratamento de crises depressivas, né, basicamente, farmacologicamente, no nosso organismo, eles vão aumentar esses níveis de serotonina e noradrenalina. Por quê? Porque esses índices eles vão estar reduzidos no organismo, tá bom? Então, com relação à manipulação farmacológica, né, da transmissão de monoaminas, ela continua a ser o enfoque terapêutico mais bem sucedido. Então, manter, né, essas monoaminas, que são a noradrenalina e a serotonina, com seus níveis ideais no nosso organismo. Então, a serotonina, né, o que é que ela pode provocar no nosso organismo? Modulação do humor, no ciclo do sono-vigília, na motivação, na percepção da dor e na função neuroendócrina. E os principais corpos celulares dos neurônios de serotonina, eles localizam-se nos núcleos da refe, do tronco encefálico e projetam-se através do cérebro e da medula espinhal. Então, quando a pessoa tiver uma redução desses níveis de serotonina, ela vai apresentar alterações na modulação do humor, no ciclo de sono, na motivação, na percepção da dor, entre outros sintomas. Com relação à noradrenalina, também conhecida como o quê? Norepinefrina, né? O paciente ele pode apresentar vigilância, né? Respostas ao estresse, alterações na função neuroendócrina, no controle da dor e na atividade do sistema nervoso simpático, né? Nós sabemos que nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático, e os principais corpos celulares dos neurônios adrenérgicos, né? Eles localizam-se no locus coeruleus, localizado na ponte, né? Que nós sabemos que é uma parte de onde nós temos a ponte e um bulbo, que é a parte de onde? Quem lembra lá da anatomia? Hein? Como é, professora? A ponte, essa parte aqui que eu falo, que os principais corpos celulares dos neurônios adrenérgicos estão localizados na ponte. Lembram lá do nosso sistema nervoso, que nós temos a ponte e o bulbo? Onde é que é localizada a ponte? Quem lembra? É a porção que está localizada no centro do nosso tronco cerebral, tá certo? Então, nós temos a ponte e o bulbo, lembram? Estou relembrando aqui a vocês. Então, em crises de estresse, né, o que costumeiramente vai acontecer no nosso organismo. Em crise de estresse vai ocorrer a liberação do CRF, que esse CRF é chamado de hormônio liberador de corticotrofina, tá certo? Ele é sintetizado onde? Aqui mostra na imagem no hipotálamo, tá bom? Que tem como função a liberação do ACTH, que é o hormônio da adrenocorticotrofina, que também é denominado de hormônio adrenocorticotrofina ou corticotrofina, que é sintetizado pela adenohipófise, onde ocorre a liberação de cortisol, que é o hormônio responsável pelo quê? Estresse. Pelo estresse. Então, por isso que ocorre a liberação de cortisol. Então, repetindo, em crises de estresse, vai ocorrer o quê? O hormônio liberador de corticotrofina, conhecido como CRF, ele vai ser sintetizado aonde? No hipotálamo, certo? Que tem como função a liberação de quem? Do hormônio adrenocorticotrófico, que é também denominado de corticotrofina, que essa liberação acontece onde? Na adenohipófise, liberando também o cortisol, que é o hormônio, né, responsável, que é liberado quando nós estamos apresentando crises de estresse. Então, aqui nós temos outros hormônios, glutamato, né, noradrenalina, serotonina, o BNDF, né, que é o que? O BNDF? Quem já ouviu falar? Já ouviram falar?
Fisiologia. Lembram ou não? Não, professora. É nome novo, né, Arnóbio? Hein, É Arnóbio? sim, é novo, eu não lembro não. Então, vou dizer aqui para você, né? Aqui estou falando de todos esses, né, são liberados em crises de estresse, tá bom? Então, a noradrenalina, a serotonina e o BNDF. Ninguém lembra o que é? Que é uma proteína secretada por quem? Pelo nosso cérebro, tá? É um membro da família das neurotrofinas, tá bom? Então, nós temos a liberação de noradrenalina, serotonina e BNDF. Então, na síntese e regulação da serotonina, eu vou ter um hormônio precursor. O que é um hormônio precursor? Que antecede a serotonina. A gente vai ter quem? O triptofano. A etapa limitante vai ser a tirosina hidroxilase, onde a serotonina ela pode ser recaptada por CERT e sofrer degradação enzimática. Quando vocês ouvirem falar em mal, é a enzima monoamina oxidase, tá certo? Então, ela vai se apresentar também em outras isoformas. Nós temos a MAL-A e a MAL-B. Então, aqui eu vou falar para vocês muito, né, nessa aula de hoje, sobre terminal pré-sináptico e a célula pós-sináptica. O que é que eu quero dizer quando eu estou falando de terminal pré-sináptico? Eu estou mostrando a membrana antes de ela sofrer estímulos elétricos dos neurotransmissores. E célula pós-sináptica, a gente mostra a membrana após ela sofrer, né, o estímulo elétrico com os neurotransmissores, tá bom? Anotaram aí? Então, a síntese e regulação de serotonina. Existem outros tipos de subtipos de receptores de serotonina. Então, a 5-HT1A-B, pode ser a 5-HT D. Então, o que é que vai acontecer? Aqui embaixo eu estou mostrando, né, o significado. AMPC, que significa o quê? AMP cíclico. DAG, que significa o quê? Diacilglicerol. IP3, que significa o quê? Inositol. 1,4,5 trifosfato. Então, quando eu tenho o 5-HT, né, esse tipo de receptor, o que é que ele vai fazer no nosso organismo? Ele vai diminuir a atividade do AMP cíclico e aumentar a abertura dos canais de quem? Esse casinho aqui é o quê? Sódio ou potássio? Potássio. Quando eu tenho 5-HT, 2A-BC, ele vai fazer o quê? Aumentar o IP3, que significa o quê? Inositol, né? DAG, que a DAG significa o quê? Diacilglicerol. Estão vendo aqui embaixo, né? Ó, o significado. Quando eu tenho o subtipo de receptor de serotonina 5-HT3, o que é que ele vai fazer? Vai manter o canal iônico regulado por ligante. E quando eu tenho o subtipo 5-HT467, o que é que ele vai fazer? Aumentar o AMP cíclico. Síntese e regulação de norepinefrina, que também é conhecida como o quê? Quem lembra? Quem me diz? Norepinefrina ou o quê? Noradrenalina. Certo? O hormônio precursor vai ser quem? O que antecede? A tirosina. O que é que vai acontecer? A recaptação. Ela pode ser o quê? Transportada de norepinefrina. Transportador de vesícula de monoamina, né? Vai acontecer a presença de receptores pré-sinápticos. Receptores pré-sinápticos vão ser o quê? Aqueles que se apresentam, né, na membrana antes dos estímulos dos neurotransmissores. E degradação enzimática da MAL,
né? Que a mal é quem? Da monoamino oxidase. Tanto pode ser a mal A como a mal B. E da Conte, que é o que? A Conte é outro tipo de quê? De degradação enzimática. Então, na síntese e regulação, a gente viu de serotonina, agora a gente está vendo a síntese e regulação de norepinefrina. Os subtipos de receptores de noradrenalina, né, que é a mesma coisa, norepinefrina e noradrenalina. No alfa-1, o que é que vai acontecer? O aumento, IP3, é quem? Ó, vamos voltar lá. Aqui, ó, IP3. Inositol, vai ter o aumento do inositol e diminuição da DAG. E o aumento da DAG. Quem é a DAG? A diacilglicerol. Em alfa-2, eu vou ter o quê? A diminuição do AMP cíclico. Em beta, 1, 2, eu vou ter o quê? O aumento do AMP cíclico. Então, aqui nós temos algumas evidências farmacológicas, né, que sustentam a hipótese das monoaminas na depressão, que mostram que o quê? Que a utilização desses antidepressivos, eles vão sim ajudar nessa questão do controle do humor. Quando eu utilizo antidepressivos tricíclicos, né, a ação principal deles vai ser o quê? Bloquear a captura de noradrenalina e de serotonina. Qual é o efeito no paciente? Aumento do humor. Quando eu utilizar fármacos inibidores da MAO, a MAO é conhecida como o quê? Enzima da monoaminas oxidases. A ação principal no paciente vai ser o quê? Aumentar os depósitos de noradrenalina e serotonina. Aumenta, sim, as crises de... Aumenta, sim, o humor. Quando o paciente faz uso de reserpina, qual é a ação principal no organismo? Inibir o armazenamento de noradrenalina e serotonina. Então, vai reduzir, né, a questão do humor. Quando usa alfa-metiltirosina, vai ocorrer o quê? A inibição da síntese de noradrenalina. Diminui também o humor, né, que é muito utilizada para acalmar pacientes maníacos, que têm o humor elevadíssimos. Metildopa, ela vai fazer o quê? Inibir a síntese de noradrenalina. Também diminui a questão do humor. Eletroconvulsoterapia aumenta as respostas. Aqui é um tipo de procedimento realizado. Aumenta as respostas do sistema nervoso central, a noradrenalina e serotonina, aumentando também o humor do paciente. Quando faz uso de triptofano, aumenta a síntese de serotonina, onde o humor também é aumentado em alguns estudos. E quando, né, faz a depressão do triptofano, diminui a síntese de serotonina, o que é que pode acontecer? Induzir a recidiva em pacientes tratados com ISCS, que significa o quê? Inibidores seletivos de... Aqui, ó. Inibidor seletivo da captação de serotonina. Aí a gente vai ter os ISRS, que são inibidores seletivos da, aqui, ó, captação, então CR, recaptação de serotonina. Alguém pediu para entrar? Acho que sim. Aceitei, Rebeca. Então, limitações da teoria das monoaminas, né? Então, os efeitos antidepressivos clínicos, eles são observados depois da utilização, né, desses fármacos após 3 semanas, ou durante o tratamento contínuo, né? Então, existem alguns mecanismos que são autorreguladores que afetam os neurônios monoaminérgicos pré-sinápticos. Então, aqui nós vamos ter a síntese de alguns neurotransmissores, noradrenalina e serotonina, liberação do neurotransmissor, né, e efeito pós-sináptico, que são os efeitos, o que? Os pós-sinápticos, que eu disse a vocês, os efeitos produzidos em quem? Aqui, ó, na membrana, após o que? A liberação dos neurotransmissores, certo? Então, existem algumas limitações também para essa teoria monoamínica. Então, no tratamento agudo, os efeitos
né, podem produzir aumento da estimulação dos autorreceptores inibitórios com inibição aumentada da síntese de neurotransmissores e da exocitose. Né? A exocitose que é responsável pelo quê? Pela eliminação de substâncias da membrana. Tem mais alguém que pediu para entrar, soltar e foi? Tá falando aqui, mas não apareceu, não. E com relação ao tratamento a longo prazo, né, pode ocorrer a dessensibilização gradual dos autorreceptores, né, que permite o aumento também da neurotransmissão. Então, os principais fármacos antidepressivos utilizados, nós vamos ter, primeiramente, os inibidores da captura de monoamina, né, que eles são divididos em 3 classes. Os inibidores seletivos da captura de serotonina, também conhecido como ISRS, os antidepressivos tricíclicos, conhecidos como ADTS, e os inibidores da captura da norepinefrina ou noradrenalina, IRSN. Segunda classe, nós temos os inibidores da monoaminoxidase, né, ou IMAOs, inibidores das monoaminas oxidases, antidepressivos atípicos e os fármacos estabilizadores do humor. Quando eu falo em inibidores seletivos da captura de serotonina, né, ó, nós vamos ter aqui os fármacos, ó, inibidores seletivos da recaptura de serotonina, né, ó, inibidores, o quê? Da captação de norepinefrina. O que é que vai acontecer? A modulação das vias de sinalização celular e da função celular. Aqui nós temos a célula, né, pré-sináptica, quando ela não está exposta ainda, né, aos estímulos dos neurotransmissores, e aqui nós temos a célula pós-sináptica. Então, ó, nesse tipo de fármaco, né, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, nós vamos ter, né, a ação dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Os fármacos que representam nessa classe de medicamentos, a gente vai ter quem? A fluvaxamina, a fluoxetina, o escitalopram, a paroxetina, o citalopram e a sertralina. Então, são exemplos de fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São utilizados para quê esses fármacos? Né, os usos clínicos. No tratamento de depressão maior, a gente viu que nós temos a depressão maior, a depressão menor e crises de mania, né? Tratamento de depressão maior, transtornos de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, da ansiedade social e transtorno obsessivo-compulsivo. São utilizados para transtorno obsessivo-compulsivo em crianças, né? Os fármacos que são utilizados nesse tipo de transtorno vão ser a fluoxetina, sertralina e fluvoxamina. Utilizados também em caso de transtorno de estresse pós-traumático, após um trauma, síndromes de dor e em casos de bulimia nervosa, né, nós vamos ter pacientes que fazem uso da fluoxetina. Os principais efeitos adversos, né, provocados pela utilização dos fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Nós vamos ter o quê? Náuseas, diarreia, agitação, insônia, anorgasmia, inibição do metabolismo de outros fármacos, né? Eles apresentam várias interações, disfunção sexual, maioria possui efeito anorético, né? De anorexia, diarreia, né? A sertralina provoca muitas crises diarreicas, constipação, né? A paroxetina, que é dificuldade, né? Para ir ao banheiro, com o uso de paroxetina, tá bom? Então, efeitos adversos, nós vamos ter a presença da síndrome serotoninérgica, né? Quando utilizados, administrado concomitante, né? Junto os inibidores seletivos da recaptação de serotonina com os inibidores das monoaminas oxidases. O paciente pode apresentar hipertemia, rigidez muscular, flutuações rápidas do estado mental e dos sinais vitais, né? E pode apresentar também, exemplo de efeitos adversos da utilização desses medicamentos, síndrome de interrupção
cefaleia, mal-estar, sintomas de gripe, agitação, irritabilidade, nervosismo e alterações no padrão do sono. Então, esses tipos de medicamento, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, são mais seletivos que os tricíclicos para os transportadores de serotonina, pois possuem um maior índice terapêutico que os tricíclicos. Tem essa atividade bloqueada em receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos e receptores histamínicos. A paroxetina ela está associada, o uso de paroxetina, a um risco aumentado de malformações cardíacas congênitas quando administrado no primeiro trimestre de gravidez. A gente sabe que a utilização de medicamentos, né, em gestantes, ela é muito preocupante. Então, pacientes que têm crises depressivas e quando são diagnosticadas gestantes, né, quando é identificada a gravidez, tem que ter cuidado com a utilização desses medicamentos. A exemplo da paroxetina, que ela aumenta o risco de malformações cardíacas, né, quando administrada no bebê no primeiro trimestre de gravidez. Então, inibidores seletivos, né, da recaptação de serotonina. Quais são os aspectos farmacocinéticos? Quando a gente fala em farmacocinética, a gente está falando em quê? Diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacodinâmica é propriamente o mecanismo de ação, né? E a farmacocinética são as etapas, né, que esse fármaco passa, absorção, distribuição, metabolização até a sua excreção. Então, a fluvoxamina é um exemplo de fármaco inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tem um tempo de meia-vida de 18 a 24 horas. O que é tempo de meia-vida, gente? É o tempo, né, que o fármaco leva para eliminar cerca de 50% da sua quantidade do nosso organismo. A fluoxetina, né, tem um tempo de meia-vida de 24 a 96 horas. O escitalopram tem um tempo de meia-vida de 24 a 36 horas. A paroxetina tem um tempo de meia-vida de 18 a 24 horas. O citalopram tem um tempo de meia-vida de 24 a 36 horas. E a sertralina tem um tempo de meia-vida de 24 a 36 horas. Então, a gente tem aqui, né, os aspectos farmacocinéticos também de algumas enzimas e substratos, né, que fazem parte dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, quando eu tenho, né, antidepressivos tricíclicos de aminas terciárias, exemplo de inibidores desse substrato, fluvoxamina, fluoxetina, e de indutores a gente vai ter o tabaco e o omeprazol. Quando eu tenho o citalopram, a varfarina, a tolbutamina, a fenitoína, eu vou ter alguns inibidores, como fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, e alguns indutores que vão induzir, né, acelerar as ligações desses fármacos. A gente vai ter a rifampicina, benzatropina, perfenarina, a gente vai ter alguns inibidores, como fluoxetina, paroxetina, né, e alguns indutores, como fenobarbital e a rifampicina. Aqui são as enzimas que se ligam, tá certo? 1A2, 2C19, 2D6 e 3A4. Aqui na 3A4 a gente vai ter alguns substratos, citalopram, escitalopram, né? Alguns inibidores, fluvoxamina, nefazodona, sertralina, e alguns indutores a gente vai ter os barbitúricos, os glicocorticoides. Com relação aos antidepressivos tricíclicos, né? Eles vão realizar, também são inibidores da captura de monoamina, né? Eles vão inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica após o bloqueio dos seus transportadores. Exemplos de fármacos antidepressivos tricíclicos, a gente vai ter a imipramina, desipramina, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, certo? Então, eles recebem essa nomenclatura devido à sua estrutura química. Então, exemplo de antidepressivos tricíclicos, né? Nós temos imipramina, desipramina, e o que é que esses fármacos eles vão fazer? Vão inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica. Então, a gente já vai ver aqui, ó. Antidepressivos tricíclicos, ou ADT. Eles vão inibir,
né, a captação da noradrenalina ou que inibir a recaptação de serotonina, né, na fenda sináptica. Aqui nós temos as estruturas das membranas pré-sinápticas, né, antes dos estímulos dos neurotransmissores e como a membrana fica após, né, sofrer a interferência, né, a ação, né, desses neurotransmissores. Então, aqui a gente vai ter, ó, todas as ações aqui promovidas, né, por antidepressivos tricíclicos. Inibição da captura, né, neuronal de norepinefrina, que é a mesma coisa de noradrenalina e serotonina por antidepressivos tricíclicos, esse é o metabólito. Então, a gente vai ver imipramina, né, o que é que ela vai fazer com a captação de noradrenalina? Aumentar 3 vezes mais, né, e a captação de serotonina 2 vezes mais. Então, a gente vai ter aqui os fármacos e o que eles realizam, né, com a captação de noradrenalina e de serotonina. Os antidepressivos tricíclicos, né, quando eles são utilizados para o tratamento de depressão, síndrome de dor como enxaqueca e dor neuropática, né, a exemplo da amitriptilina, síndrome de fadiga crônica, enurese noturna, a exemplo da imipramina, e transtorno obsessivo compulsivo, né, a clomipramina. Então, antidepressivos tricíclicos utilizados nesses casos, a gente vai ter a amitriptilina, imipramina e a comipramina. Os principais efeitos adversos do uso dos antidepressivos tricíclicos: sedação, efeitos anticolinérgicos como boca seca, constipação, visão embaçada, retenção urinária, hipotensão postural, crises convulsivas, impotência, interação com depressores do sistema nervoso central, principalmente com o uso de álcool e os inibidores da monoamina oxidase. Podem promover toxicidade aguda, né, que causa excitação e delírio, que pode ser acompanhadas de convulsões, depressão respiratória, quando utilizada juntamente com o consumo de álcool, e no sistema cardiovascular pode promover, né, o atraso da condução. Com relação aos aspectos farmacocinéticos, a maior parte dos antidepressivos tricíclicos, eles vão se ligar à albumina plasmática, cerca de 90% a 95% desses fármacos. E o volume de distribuição é elevado, né, sendo que apresentam uma baixa taxa de eliminação. Os inibidores de captação de norepinefrina, né, de noradrenalina. O que é que eles vão fazer? Diferente dos ADTs, que são o quê? A gente estava vendo agora, ó. Antidepressivos tricíclicos. Os inibidores de captação de noradrenalina exibem muita afinidade com outros receptores. A exemplo, a venlafaxina, né, um potente inibidor da captação de serotonina. A desvenlafaxina, né, um metabólito ativo e potente. A duloxetina inibe a captação de serotonina e norepinefrina em todas as dosagens. Quando eles são utilizados, né, os inibidores de captação de serotonina e noradrenalina, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, sintomas da menopausa, ondas de calor e insônia, utiliza-se a desvenlafaxina, e incontinência urinária, dor neuropata e fibromialgia, utiliza o quê? A duloxetina. Então, exemplos de fármacos inibidores da captação de norepinefrina e serotonina, né? Aqui a gente tem a desvenlafaxina e a duloxetina. A desvenlafaxina é utilizada em sintomas da menopausa e a duloxetina para pacientes que apresentam incontinência urinária, dor neuropática e fibromialgia. Os principais efeitos adversos da utilização desses medicamentos:
efeitos hepatotóxicos, né, no fígado, quando utilizada a duloxetina, cefaleia, insônia, disfunção sexual, boca seca, tontura, sudorese e perda de apetite. Com relação às interações medicamentosas, né, eles podem interagir com os inibidores da monoamino-oxidase. Podem ser eficazes para o tratamento de depressão em pacientes nos quais os inibidores seletivos de recaptação de serotonina foram ineficazes. Os inibidores da monoamino-oxidase foram os primeiros fármacos produzidos como antidepressivos, porém eles são utilizados raramente, pois apresentam alta toxicidade e muitas interações com outros fármacos. A MAO-A, ele metaboliza preferencialmente a serotonina e a noradrenalina e pode metabolizar a dopamina. A MAO-B, ela é efetiva na metabolização contra serotonina e dopamina. Inibidores da monoamino-oxidase, né, o que é que eles podem promover dentro da cascata, né, após a estimulação na membrana pelos neurotransmissores, né? Os inibidores da monoamino-oxidase, eles vão inativar as monoaminas através da desaminação oxidativa. Aqui, o RIMAL, que são os inibidores da monoamino-oxidase. Nós vamos ter os não seletivos, né, que produzem efeitos irreversíveis, a exemplo da tranilcipronina, fenelzina, iproniazina e isocarboxazida. E nós temos os seletivos, né, para MAO-A, que são reversíveis. A exemplo da moclobemida, que apresenta uma menor toxicidade da tiramina, né, pois tem uma ração reduzida. Os seletivos da MAO-B, a gente tem a selergina, né, que em doses altas inibe a MAO-A, apresentam mínima interação, né, com a tiramina. Temos também ele utilizado como adesivo transdérmico e pode causar agitação e insônia. Seus usos clínicos, né, são indicados para pacientes que não responderam aos... Vou voltar aqui, né? Só para olhar um negócio. Eu esqueci de corrigir. Tá certo. Pacientes que não responderam aos ADTs, que são o quê? Bora ver se vocês estão aí acordados. Antidepressivos, o quê? Tricíclicos. Pacientes com atividade psicomotora baixa e depressão atípica. Né? Pessoas em tratamento com esses tipos de fármacos somente podem receber outro medicamento depois de 15 dias de sua suspensão. Ou seja, após 15 dias de ter interrompido o tratamento, é que ele pode receber outro tipo de fármaco inibidor da monoamino-oxidase. Efeitos adversos da utilização dos inibidores da monoamino-oxidase. Boca seca, visão embaçada, retenção urinária, ganho de peso e a reação do queijo. Né? A gente sabe que no queijo existe uma proteína, né, chamada de tiramina, que apresenta reação com esse tipo de medicamento, utilizados para crises hipertensivas. Antidepressivos atípicos, a gente vai ter a bupropiona, né, que é inibidor da captura de noradrenalina e dopamina, a mitarzapina, que bloqueia os receptores alfa-2, serotonina 2C e serotonina 5T3, e mefazodona e trazodona, que bloqueiam a serotonina 2A e a serotonina 2C, e também os receptores H1. Então, esses antidepressivos atípicos são indicados quando a bupropiona para depressão e no tratamento de dependência de nicotina, né, que é um exemplo de que a nicotina, quem lembra? De um alcaloide. Tem sido usada sem indicação na bula para a dor neuropática e a perda de peso, né? Mitarzapina é utilizada para depressão, para estimulante do apetite e para
como um potente sonífero, e a nefadozona e trazodona é utilizada para depressão maior, e a trazodona como uso hipnótico, mas não tem esse efeito oficializado. Então, os pacientes, eles podem apresentar também sintomas de mania, né? Quando ele apresentar humor elevado e expansivo, humor irritável, autoestima aumentada com sinais de grandiosidade, aumento da atividade, né, dirigida a objetos ou agitação, quando ele gosta de correr risco, quando ele não dorme com facilidade, quando ele apresenta distração na concentração, tá certo? Dificuldade nessa questão de maior pressão para realizar a fala e fuga de ideias com pensamentos acelerados. Então, quando, né, o paciente apresenta pelo menos 3 ou mais desses sintomas, então nós podemos suspeitar que ele apresenta ou ele é portador de mania. Fármacos que são utilizados para estabilizar o humor nesse caso. A gente vai ter o carbonato de lítio, né, que pode simular outros cátions monovalentes pequenos e transportar aqueles que necessitam de cofatores de cátio. Inibe a enzima inositol e demonstra ser efetivo nos episódios maníacos. Então, aqui a gente vai ter o carbonato de lítio. Usos clínicos, né? Esses fármacos são utilizados no transtorno afetivo bipolar, né, que podem reduzir essas fases depressivas e maníacas da doença, só que apresentam alguns efeitos adversos, como janela terapêutica estreita. O que quer dizer que um fármaco apresenta uma janela terapêutica estreita? Quando a dose tóxica dele é bem próxima da dose letal. Intoxicação aguda, náuseas, vômitos, diarreia, insuficiência renal, disfunção neuromuscular, delírio em convulsões, parada cardíaca súbita, né, diabetes instípito nefrogênio e hipotireoidismo, ou aumento do bócio. Existem outros fármacos que são utilizados para estabilizar o humor, né, como carbamazepina, valproato, lamotrigina, né, na fase maníaca. Eles são utilizados. E existem outros fármacos antipsicóticos, né, que são utilizados para a redução dos sintomas psicóticos da mania, como a olanzapina, risperidona, quetiapina e aripiprazol. Para o tratamento de distúrbio bipolar, o lítio e os agentes antiepilépticos são geralmente referidos como fármacos estabilizadores de humor. Ai, chega, eu tô com a garganta seca. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Cadê vocês? Estamos aqui. Diga, é porque é cor demais. É muita coisa. Por isso, Mirella, que eu achei assim, bom essa opção de fazer gravada, porque vocês podem dar uma olhadinha depois. E amanhã eu tô pensando em não dar conteúdo novo e apresentar algumas questões só sobre isso que a gente viu hoje. Claro que vocês vão tentando responder e vai ajudando para ir estudando, porque senão não vai ser tanto conteúdo para essa avaliação. Ótimo, professora. Bota assim umas questões que só possa sobre cair esse na conteúdo, prova. umas questõezinhas objetivas para vocês irem treinando, viu? Aí eu dou o gabarito também. Certo. Pois por hoje é só. Alguma pergunta? Quando Amanhã vai ser online, né? Quando vocês assistirem novamente, se surgir alguma dúvida, pode mandar que eu tento. Tu vai mandar no grupo essa aula ou na Mando. plataforma? A aula eu vou botar no Cérebro e os slides eu vou disponibilizar agora aqui no grupo. Viu? Tá bom. Eu cheguei um pouquinho mais. Sim, Mário, eu cheguei um pouquinho mais tarde porque eu vinha de moto, aí tava chovendo. Você assiste o que você perdeu, tá bom? E coloquem o nome aqui no WhatsApp para frequência, por favor, no grupo. Boa noite, Simara. Quer falar alguma coisa, Humberto? Boa noite, professora. Boa noite.